Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam agora os destaques desta quinta-feira. PIB brasileiro cresce 0,4% no segundo trimestre de 2019 e afasta o risco de uma recessão técnica no Brasil. Rabobank estima que plantel de suínos na China deve cair pela metade este ano, com o avanço da peste suína africana na Ásia. Indonésia anuncia abertura de mercado para compra de carnes brasileiras. E mais, os destaques da Expo Inter 2019, direto de Esteio, no Rio Grande do Sul. O Mercado e Companhia já está no ar. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Segundo o IBGE, esse quadro afastou o risco do Brasil entrar em recessão técnica. Vamos acompanhar. O PIB brasileiro registrou alta de 0,4% no segundo trimestre de 2019, após recuar 0,1% nos primeiros 3 meses deste ano. Segundo o IBGE, o resultado afastou o risco de entrada do Brasil em uma recessão técnica, que é quando o PIB registra queda por 2 trimestres seguidos. O resultado positivo, segundo o próprio Instituto, foi puxado pela alta de 0,7% da indústria e de 0,3% do setor de serviços. Em contrapartida, o índice da agropecuária recuou 0,4% no período. Já na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB da agropecuária registrou alta de 0,4%. O resultado foi puxado pelo aumento de produtividade e produção das lavouras, principalmente do milho e do algodão. A comercialização deve continuar aquecida se o dólar mantiver cotações ao redor de 4,15. Essa é a tendência observada pela consultoria ARC Mercosul. Vamos aos detalhes com o diretor da consultoria, Matheus Pereira. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Kellen. E só já acrescentando essa analogia da BBR, olha, sim, esse período de seca previsto para o cinturão agrícola decorrente desse furacão que chega na costa da Flórida, ele pode ser benéfico, Kellen, para as condições de lavouras, desde que, após esse período de 10 dias de temperaturas elevadas e céu aberto, sem chuvas, a gente volte a observar precipitações. A gente tem que lembrar que a safra, como está muito atrasada nos Estados Unidos, em torno dos atrasos chegam entre 4 a 6 semanas, quando comparado à média normal. Então, agora que a grande parte da safra, tanto soja quanto milho, está entrando em período de reprodução, que é essencial esse mix, essa mistura entre chuvas e céu aberto. Bom, isso quer dizer que, na sua visão, há uma condição propícia para preços mais altos e é por isso que tem mais produtor já aproveitando um pouco no disponível e até travando negócios da safra futura? Conta pra gente, Matheus. Exato. Focando no mercado brasileiro, esse câmbio deu uma ótima oportunidade para os brasileiros, alavancou todo o mercado físico interno brasileiro em 5 a 8% sobre os preços das sojas em reais por saca, o que favoreceu bastante o avanço da comercialização tanto da soja física, do safra velha, que foi colhida agora em 2018, quanto para avançar também a soja futura, 2020, Kelly. A gente tem aí um raio rodando um negócio para o ano que vem entre R$ 69 a R$ 75 reais, dependendo da região que está localizado, o que se torna uma ótima oportunidade para o produtor rural travar a sua soja para o ano que vem, e já muito aproveitados e que nós acreditamos que continue aproveitando, Kelly. Qualquer patamar, dólar acima de 4,10, 4,15, o produtor rural vai continuar avançando com comercialização para 2020. Agora, estes preços que você mencionou da safra nova de soja, que ainda vai ser plantada comparativamente à mesma época do ano passado, eles são preços abaixo do que nós vimos no ano passado, por isso que mais produtores não estão mais empolgados para fechar novos negócios? Exato, Kellen. São cenários diferentes. No mesmo período do ano passado, a gente tinha aí uma guerra comercial que estava prestes a se intensificar. Os prêmios de exportação em agosto de 2018 estavam super aquecidos, batendo níveis aí quase recordes no período. Então, sim, em agosto do ano passado, a gente tinha outros fatores que influenciavam o preço da soja no Brasil, que acabaram colocando soja aí futura, muito próximo a R$ 80 a saca naquele período. Enfim, o que é diferente agora? Só que o produtor rural, acreditamos nós, que é da RC Mercosul, que hoje ele está mais conscientizado, que o cenário do ano passado ele não pode ser
revisto nesse ano 2019-2020, uma vez que tem todo esse problema, tanto com a crise sanitária na China, quanto a guerra comercial ainda em vigência. O plantel de suínos na China deve cair 50% este ano, com o avanço da peste suína africana no país. Segundo projeção do Rabobank, o maior banco de agronegócios do mundo, essa queda reduzirá em cerca de 25% a produção da proteína no país asiático. Vamos acompanhar. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, o Rabobank projeta uma queda de 50% no rebanho de suínos da China em 2019, por consequência da peste suína africana que atinge plantéis no país. De acordo com o maior banco de agronegócio do mundo, isso vai implicar em uma redução de cerca de 25% na produção de carne suína na China. E no ano que vem, a produção também pode registrar recuo entre 10% e 15%, enquanto o rebanho pode se estabilizar ou cair ainda mais. Segundo o relatório, as importações de carne suína pela China já estão aumentando e o Brasil pode enviar mais proteína ao país asiático se e quando a oferta aumentar. O banco destaca que as exportações de carne bovina e de frango também podem aumentar. Segundo projeção, os embarques de carne bovina para a China tendem a crescer 50% este ano e o Brasil vai dominar as exportações de frango para os asiáticos. Vale lembrar que a expectativa da Associação Brasileira de Proteína Animal é de que as exportações de carne de frango cresçam entre 4% e 5% este ano, enquanto a suína pode chegar a 12% de aumento, tendo a Ásia como principal destino dos produtos, em especial a China, que atualmente é responsável pela importação de 28,2% da carne suína brasileira e 13% de frango, segundo a BPA. Vamos até Brasília, onde o comentarista do Canal Rural, Benedito Rosa, analisa esse cenário. O mercado de carnes se mostrando um potencial mercado para crescer ainda mais. Dadas as informações que já mencionamos da Indonésia se abrindo para o mercado brasileiro de carnes, dadas as projeções do Rabobank de que o Brasil continuará como um grande exportador por causa dos problemas da peste suína africana, Benedito? Boa tarde, Kelly Severo, boa tarde a todos os amigos do Canal Rural. O setor de proteína animal vem crescendo nos últimos anos. A carne bovina vem bombando há 2 décadas e as expectativas, aliás, num salão internacional de avicultura e suinicultura realizado ontem aí em São Paulo, os dirigentes da JBS projetam um crescimento de até 70% na demanda mundial de carne bovina até 2050. E isso reflete, aliás, não só carne bovina, mas as demais carnes, viu, Kelly? Esse otimismo com o mercado decorre de 2 variáveis básicas: o aumento da população mundial e o aumento da renda, sobretudo dos asiáticos, que incorporaram algo como 500 milhões de pessoas, como classe média, como consumidores, nos últimos 30 anos. E a regra incontestável é que, quando as pessoas melhoram seu poder aquisitivo, passam a consumir proteína animal. E isso, inclusive, a ocidentalização do padrão de consumo na Ásia é evidente. Então, quem tem carnes para oferecer para esse mercado com tal grau de crescimento? Austrália e Estados Unidos bateram no teto. A Europa não tem custos altíssimos. O Brasil produz proteína animal, com pecuária bovina, com 1/3 do custo do europeu. É o Brasil mesmo. E, além disso, portanto, o produtor e exportador, processador e exportador de carne brasileira, vem bombando há alguns anos, acertando no jogo do bicho. Mas agora, com a peste suína africana, ele acertou, foi na sorte grande, e por pelo menos 5 anos. As projeções do Rabobank coincidem com outras, embora tenhamos cuidado com as estatísticas chinesas oficiais, porque a China é complicado ali. Eles divulgam informações segundo os interesses do governo chinês. E as estimativas, às vezes, têm que ser por aproximação. De qualquer maneira, a queda do rebanho chinês significou uma perda de 14 milhões de toneladas em 2019, que está sendo reposta com bens substitutos, aves, carne bovina
e suína. E o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso avaliou os efeitos das queimadas na Amazônia sobre o agronegócio brasileiro. Nós vamos até Mato Grosso, onde está o jornalista Luiz Patroni. Patroni, boa tarde. Qual a avaliação da FAMATO, hein? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Normando Corral, presidente da FAMATO, ele foi bem enfático, né, ao comentar esse assunto. A gente gravou uma entrevista com ele ontem e separamos aqui alguns trechos dessa entrevista. A primeira delas com relação a toda a polêmica em torno do que está acontecendo na Amazônia nos últimos meses, né, especialmente nas últimas semanas. Vamos ouvir o que disse o presidente da FAMATO, que ele classificou toda essa polêmica em torno do assunto como uma grande falta de conhecimento, e vamos então ouvir nas palavras dele. Na verdade, o que cerca e o que pauta tudo o que tem acontecido sobre a queimada da Amazônia é uma grande dose de ignorância. Na verdade, uma imensa dose de ignorância. As pessoas falam sem ter conhecimento de causa nenhum. E muitas pessoas, especialmente no exterior, mas dentro aqui também do Brasil, falam. Então é o seguinte, primeiro, a Amazônia não está queimando como eles pensam. E mais ainda, não é a floresta que queima. A floresta de clima tropical como a nossa, quando tem algum incêndio, ele entra muito pouco dentro da floresta e para. Diferente das florestas de clima temperado. Nesse ano, choveu bastante. E você tem umidade e temperatura, faz com que a vegetação seja exuberante, cresça. Aí você tem um grande acúmulo de matéria verde. E aí depois você tem 4 meses ou 5 meses, depende do ano, de seca, intensa também. Com umidade relativa do ar abaixo de 20%, algumas vezes. Isso é clima de semiárido. E aí o que você fez? Teve um grande acúmulo de matéria verde que se transformou em matéria seca, com altas temperaturas. Nosso inverno aqui, eu costumo dizer que dura alguns minutos, e aí você tem foco de incêndio constante. E da onde são os focos de incêndio? Normalmente, pode-se observar, são a partir das áreas de domínio das estradas, beiras de estradas, acostamentos. E ali começa o incêndio, seja com uma bituca de cigarro, seja com escapamento de algum caminhão mal regulado, mas os incêndios começam ali. Bom, o presidente da FAMATO também criticou aqueles que tentam atribuir a culpa a respeito dos incêndios aos produtores rurais e também comentou qual a avaliação em torno de eventuais ameaças de boicote à produção agropecuária brasileira. Vamos ver. Nós combatemos o incêndio e, na verdade, gastamos dinheiro com incêndio. Nós temos equipamento de combate a incêndio, caminhões-pipa, tratores, uma série de máquinas para combater o incêndio. Falo mais ainda, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ente federado ao sistema FAMATO, nós temos curso de prevenção e combate a incêndio, formação de brigada de incêndio, de combate a incêndio. Então, essa acusação feita sobre os nossos produtores, na verdade, mais que injusta, ela é, na verdade, imbecil. Isso aí estou falando aqui no Brasil. Agora, quando você pega no exterior, aí é um outro jogo ainda, além da ignorância. Aí também é má fé. Então, preocupa a gente, sem dúvida nenhuma, por causa desse mercado, mas nós podemos enfrentar isso aí com tranquilidade. Precisamos provar para a gente que nós estamos destruindo o meio ambiente. Bom, Normando Corral também avaliou a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse assunto. Segundo ele, grande parte da imprensa tenta polemizar ainda mais a situação, né, botando mais fogo na fogueira. Mas ele saiu em defesa do presidente. Vamos ouvir. O negócio é o seguinte, o comportamento do nosso presidente da República sempre foi dessa forma, quando deputado federal, durante sua campanha, que o elegeu presidente da República. Então, é um estilo que ele tem. E é um estilo que fez com que ele chegasse à presidência da República. Nós temos outros também com esse tipo de comportamento. Eu falei, ele fala muita bobagem. Eu falei, ele pode se esforçar ao máximo para falar bobagem. Jamais ele vai conseguir superar a nossa ex-presidente Dilma em matéria de falar bobagem. Agora, ele tem esse comportamento? Tem. E esse comportamento é bem, eu acho que é melhor do que o anterior. Bom, é isso. A entrevista completa, Kellen, está no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.